Fala galera, Laerte Viana na área. Não foi só o UFC Vegas que movimentou o mundão do MMA nesse último final de semana. Em janeiro eu apareci por aqui falando sobre Júnior Cigano, que disputaria novamente o cinturão mundial, só que o feedback que eu tive nas redes sociais do público, tanto antes quanto depois da luta, foi de que passou um pouco despercebido. Muita gente nem estava sabendo. Me refiro ao combate entre Cigano e Alan Belcher, que neste sábado, ontem, 2 de março, fizeram a luta principal do Game Brand Bare Knuckle, evento de MMA sem luvas, presidido por Jorge Masvidal, direto de Orlando, na Flórida. Como vocês sabem, em 2020, após o Cigano deixar o UFC numa má fase, e muitos davam como certo a sua ida para o boxe, ou de repente até para a PFL, e eu me incluo nesse pacote, eu poderia jurar que esse seria o caminho natural, ele acabou surpreendendo quando foi para o MMA sem luvas e surpreendeu ainda mais na sua estreia, que foi contra o ex-rival Fabrício Verdun, a quem venceu por pontos. E eu digo ex-rival porque após essa revanche os dois se aproximaram, criaram uma relação bacana ao ponto do Cigano pegar um voo de Miami a São Paulo, um bate-volta Estados Unidos-Brasil, só para participar do podcast comandado pelo Verdun. Realmente muito legal essa aproximação dos dois. Em relação à disputa de cinturão dos pesados que eu estava comentando, Cigano enfrentou Alan Belcher, que os mais antigos vão se lembrar muito bem. Também era do UFC, fez 15 lutas na casa, só que um detalhe, como peso médio. Enfrentou nomes como Yoshin Okami, Rosimar Toquinho, Michael Bisping e companhia. Belcher, assim como Mike Perry, foi um desses que se encontrou no esporte sem luvas e deu uma guinada na carreira. Tanto que estava invicto desde 2013, vinha de 11 vitórias seguidas, a última delas contra o também ex-UFC Roy Nelson. A transformação no seu porte físico é claro que também impressiona e chama atenção. Certamente ingeriu muita batata doce e whey protein nos últimos anos. Sobre o duelo, o ponto é que existem níveis e níveis de competição. Por mais que o Cigano já não esteja mais no auge, 40 anos, ainda assim é inegavelmente prateleiras acima em relação ao Alan Belcher, e isso ficou bem evidente quando eles se cruzaram, ficaram frente a frente dentro do cage. Os primeiros 5 minutos foram movimentados e de pouca ação, com Belcher tentando pressionar e o Cigano circulando, saindo do raio de ação, mas os poucos golpes contundentes que lançaram foram suficientes para abrirem cortes nos rostos do americano e um sangramento no nariz do Cigano. Porém, o equilíbrio acabou na segunda etapa. Júnior voltou mais agressivo, conectou bons golpes em pé, quedou e castigou no ground and pound. Faltando 20 segundos, o Belcher conseguiu se levantar, mas tomou uma esquerda do Brazuca e caiu novamente. Cigano precisou apenas emendar uma sequência de golpes por cima e o árbitro interrompeu, decretando a sua vitória por nocaute técnico num duelo bastante sangrento. Legal ver que 12 anos depois de conquistar o cinturão do UFC, o Cigano se torna campeão mundial novamente. Claro que num outro contexto, numa competição diferente, o nível também não é o mesmo, mas ainda assim isso não diminui em absolutamente nada a conquista. Segue sendo um feito muito marcante. Tem que dar os méritos para o Cigano, que é, sem dúvidas nenhuma, um dos principais pesos pesados brasileiros da história do MMA. Essa foi a maneira que ele teve de se reinventar e aos 40 anos se manter ativo, competindo, fazendo o que gosta e ganhando dinheiro. Palmas para ele. Em relação à luta sem luva, o MMA ou o boxe, eu confesso para vocês que eu não sou um grande entusiasta. Não é algo que me agrada muito ficar assistindo e confesso também que tinha um certo preconceito. Achava que de repente pelo fato de não ter a proteção, os danos poderiam ser mais nocivos, que o impacto no cérebro poderia ser pior para a saúde dos atletas. Porém, conversando com alguns que já praticaram e pessoas do meio envolvidas, me disseram que não, que os danos no cérebro, por exemplo, mudam muito pouco, que o que acontece de fato é a maior possibilidade de fratura, porque não tem a luva protegendo, então é osso com osso batendo. Isso sem contar que também, naturalmente, é mais fácil para cortar, né? Osso com a pele, e é por isso que as lutas quase todas têm ali um banho de sangue. Banho de sangue esse que impacta diretamente na popularização do esporte, porque é muito mais difícil vender para o mainstream, para uma televisão, uma imagem entre dois brutamontes ensanguentados. Não é todo mundo que tem estômago para esse tipo de imagem. De fato, são cenas impactantes que acabam afastando o público médio. Traz um julgamento, como se fossem dois caras brigando sem regras para ver quem aguenta mais. Repito, nós que acompanhamos o esporte sabemos que não é assim, mas para o público geral, para quem não está familiarizado, acaba tendo essa imagem. Ainda assim, gostemos ou não, isso vai do critério individual de cada um, é um fato que o boxe e o MMA sem luvas vêm ganhando cada vez mais espaço, se consolidando. Temos diversos exemplos de atletas que saíram do UFC e vão para lá. A bolsa para os caras, dinheiro, também é muito bom. É aquela velha história que eu já falei num vídeo e repito aqui. Se há regras, há alguém promovendo e alguém consumindo,
Faz parte, oferta e demanda. Segue o jogo. Enfim, no vídeo de hoje eu queria trazer esse resultado que eu achei muito bacana. Júnior Cigano aos 40 anos, campeão mundial novamente, dessa vez no Game Brand Bare Knuckle, MMA sem luvas. E duas questões para vocês. Primeiro, o que acharam da conquista do Cigano? Bacana também? Acham legal ver o cara se reinventando a essa altura do campeonato? E o segundo ponto, sobre os esportes sem luvas, o MMA e o boxe, vocês gostam ou de repente não agradam, acham que é um retrocesso, não acham? Qual é a opinião de vocês a respeito da modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Hoje mais cedo, entrevista com Vinícius Okdog, que ontem no UFC aplicou talvez não, dá para cravar, vai ser candidato a um dos nocautes de 2024, sensacional, uma joelhada voadora, o Vinícius já passou por aqui, e essa semana vai ser muito cheia, hein? Jailton Malhadinho, Gilbert Durinho, Michel Pereira, um conteúdo especial com Malhadinho direto de Salvador. Se eu fosse vocês, eu não perdia nada, então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações assim que eu for subir nos vídeos, porque de verdade vai ser muito cheia e muita coisa bacana para vocês, então eu conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!